O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis que iniciamos o último dia deste mês de agosto, mês vocacional da Igreja, e na conclusão deste mês, esse bonito Evangelho, o Senhor que vem pregando a palavra de Deus e que vem para libertar as nações e fazê-las assim realmente crescer na intimidade com Ele, vem agora e com autoridade anuncia mais uma vez que Ele é o Senhor de todos e de tudo, e com isso liberta esse impuro, esse que estava possuído por um demônio impuro, trazendo-lhe a graça assim da liberdade e da plena vida. É preciso aqui distinguir entre autoridade e poder. São duas palavras que, em princípio, deveriam estar uma afim à outra, né? E nem sempre assim acontece. Muitos que têm poder, né? Foi um poder dado pelos homens, mediante, de repente, um voto ou coisa do tipo, não têm aquela autoridade, aquela unção da autoridade, né? E com isso acabam, mesmo tendo poder, não são ouvidos, nem são sequer assim atendidos, porque perdem a sua autoridade, ainda que tenham poder. Nosso Senhor, no Evangelho, em todo caso, ensinava com poder e autoridade. A sua palavra tem poder e autoridade, e isso causava constrangimento tanto nas pessoas que ali estavam, quanto também nos demônios. Esse poder, essa autoridade de realmente fazer tocar os corações é que surpreendia a todos e fazia com que realmente as pessoas colocavam-se como que boquiabertas, dizendo: "Mas quem é esse homem que pode tanto, que expulsa os demônios? Quem é esse homem que ensina diferente daqueles que nos ensinavam, dos fariseus, dos mestres da lei?" Por quê? Porque Jesus ensinava com essa autoridade de vida, com esse testemunho. Eis aqui a primeira coisa que devemos aprender e sempre, para sempre aprender. Nós não podemos ensinar alguém se não tivermos a autoridade do testemunho. Nós precisamos dessa capacidade, né? Do que adianta dizer: "Faz o que eu digo e não faça o que eu faço." Perdemos totalmente a autoridade, perdemos totalmente aquela unção, aquele poder que poderia, né, nesse momento ser colocado, mas a pessoa vai dizer: "Deixa para lá isso, porque a pessoa aqui é uma coisa, diz uma coisa e faz outra", né? Por isso a correspondência da nossa prática com aquilo que falamos. E, de modo especial, nas portas do mês de setembro, que estamos iniciando, o mês da Bíblia, quero convidar você a realmente vivermos um mês repleto da palavra de Deus. Essa palavra, como diz o Evangelho de hoje, tem autoridade. E o Senhor, que tem autoridade, deixou a autoridade também na sua palavra, nos Evangelhos, de modo muito especial. Vamos, quem sabe, tomar assim por cuidado, por capricho, de ouvirmos mais, meditarmos mais e vivermos mais essa palavra de Deus.
Ele que pregou e ensinou com autoridade, deixou-nos também os textos sagrados como a oportunidade de o conhecer. E ali, na palavra de Deus, podemos realmente conhecê-lo e, conhecendo a Cristo, poderemos caminhar na sua graça. Pega o Evangelho, portanto, lê, viva todos os dias. Essa é uma palavra de salvação, é uma palavra que nos ajuda a caminhar nos caminhos do Senhor. Os santos fizeram isso e foram felizes, tornaram-se santos porque realmente cumpriram, viveram a palavra ensinada por nosso Senhor. As palavras de Jesus, que são entendidas por todos, é verdade, as crianças conseguem entender, os adultos conseguem entender, os doutos conseguem entender, os simples e iletrados conseguem entender, porque são palavras simples, mas são palavras ensinadas com autoridade. Essas são as palavras que nos levarão ao céu. Não busquemos outras palavras, outras literaturas, outros caminhos espirituais. Ele é o caminho. E nele nós vamos realmente encontrar a vida e assim cada dia nos aproximar dessa fonte, dessa graça, dessa necessidade que temos de realmente caminhar com Cristo, ouvindo e colocando em prática o seu ensinamento. Dizia Santo Agostinho: a tua oração é como uma conversa com Deus. Quando lês, Deus fala. Quando oras, és tu que falas a Deus. Portanto, tomar as Sagradas Escrituras com uma palavra de autoridade, realmente todos os dias nos debruçarmos sobre ela, eis nossa missão. Eis o compromisso que deveríamos ter como assim um carinho diário, né? Um cuidado que deveríamos ter. Nós católicos nesse ponto temos muito a melhorar, porque ainda não temos a intimidade com a palavra de Deus. E sem intimidade com Cristo, nos sacramentos, na sua palavra, nós nunca seremos bons discípulos. O bom discípulo é aquele que está perto do Mestre. E para ter essa proximidade, há muitos caminhos. E um deles, com certeza, a proximidade mediante a palavra de Deus. Vamos ler com frequência, tomar do Evangelho cada dia, meditar, ouvir, tomar um propósito para o nosso dia, para a nossa prática naquelas horas, enfim. A cada dia o Senhor se revela, o Senhor nos ensina com poder e autoridade. Os discípulos de Emaús tomaram outra direção depois de ouvir a Cristo e, ao ouvir Cristo, poder assim dizer, nos ardia o coração quando Ele falava no caminho, quando Ele explicava as Escrituras. Esse arder, esse ardor que precisamos é o que nós pedimos a Cristo nesse dia, que realmente sejamos entusiasmados em ouvir e praticar a palavra de Cristo, que é uma palavra ensinada com poder, uma palavra ensinada com autoridade. Que o Senhor nos ajude a viver, ouvir e praticar a sua palavra. Vamos receber a bênção de Deus, pedindo essa graça ao Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.